Essa aula aqui é para quem está cansado ou cansada de gastar tempo, de jogar tempo fora com as estratégias erradas de marketing. Então, se você é profissional liberal, se você é prestador de serviço, se você é empreendedor, que está aí, empreendedor, empreendedora, batalhando, mas você sente que às vezes você faz e o resultado não é como você gostaria, você se sente frustrado ou frustrada com as suas ações de marketing. Então, meu nome é Camila Klippel, eu sou especialista em marketing e vendas, mentora de empreendedores, sou publicitária, já há quase 15 anos consultora de empresas, credenciada pelo Sebrae, já tive agência de comunicação por mais de 10 anos, com experiência em agência de publicidade, agência de comunicação, onde eu tive a oportunidade aí, tanto no Sebrae como na agência, de ajudar milhares de empreendedores nas minhas mentorias, nas minhas palestras, nos meus treinamentos a faturarem mais e a vender e divulgar esse seu serviço do jeito certo. Então, se você quer dobrar o seu faturamento, se você quer aprender aí a divulgar e vender o seu serviço do jeito certo, você fica aqui comigo nesta aula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e a gente vai começar. O tema da nossa aula de hoje é como ter a agenda cheia de clientes, sempre cheia de clientes, como ter a agenda lotada. E a gente vai trabalhar quatro pilares para ter a agenda sempre cheia de clientes. Sensacional. E para a gente começar a falar como ter a agenda sempre cheia, eu tenho que trazer para vocês, né, um questionamento que é muito importante. Por que eu não posso depender apenas do cliente procurar pelo meu serviço quando ele precisa? Porque é unânime a gente ouvir dos empreendedores, da maioria dos empreendedores, que a indicação, que o boca a boca é a maior fonte de clientes. Gente, e ter clientes que indicam, isso é a maior prova de sucesso de um negócio. O problema é que nós, empreendedores, nós não podemos depender exclusivamente do cliente ou passivamente do cliente nos indicar. Nós precisamos ter um mecanismo, nós precisamos ter processo para garantir que a gente sempre vá ter clientes, que a gente sempre vai ter gente na nossa loja, na nossa empresa, que a gente sempre vai ter pedidos e que a gente sempre vai ter a nossa agenda cheia de serviços, cheia de clientes. Por que eu tenho que ter isso? Porque, gente, eu não posso ficar dependente de terceiro, eu tenho que ter autorresponsabilidade para vender e para fazer acontecer no meu negócio. Se eu ficar passivo, eu fico refém aí das oscilações do mercado, das crises, ou seja, eu preciso ter mecanismos que atraiam clientes para o meu negócio. E é por isso que essa aula é tão importante, porque muitos empreendedores se beneficiam das indicações, mas eles não sabem como potencializar isso, como fazer isso crescer de maneira realmente forte dentro da empresa e garantir maior lucratividade, garantir maior faturamento dentro da sua empresa. E a grande reflexão, assim, que eu quero fazer para vocês, né? Não sei aqui, quando a gente pensa em prestação de serviços, principalmente, que quando a gente vende produto, o que acontece? A gente tem um estoque. Eu tenho um estoque, eu tenho uma quantidade de itens lá na prateleira e essa quantidade de itens é o que eu tenho para vender, né? É o meu estoque. Então, quando eu trabalho com produto, eu trabalho com estoque. E agora, quando eu sou prestador de serviço, quando eu sou profissional liberal, quando eu sou alguém que não tem estoque, o que eu vendo? Eu vendo a minha hora. Eu vendo a minha hora. Então, a minha agenda é o meu estoque. À medida que eu tenho espaços livres na minha agenda, as minhas horas são o meu estoque e eu preciso trabalhar. Só que tem uma diferença que o mercado, quando ele não vende lá o pacote de arroz, quando ele não vende o pacote de leite, se ele não vender hoje, ele pode vender amanhã, ele pode vender depois de amanhã, ele tem 1 mês, 2 meses, 3 meses para vender aquele pacote de arroz se ele não vendeu hoje. E quem é profissional liberal, quem é prestador de serviço, não pode se dar esse luxo. Se você não vender a sua hora hoje, você nunca mais vai conseguir vender essa hora. Você nunca mais vai conseguir completar aquele horário na tua agenda, você nunca mais vai poder executar aquele serviço. Por quê? Porque passou, você deixou de faturar naquele espaço vago ali na sua agenda. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com um avião. Eu peguei a imagem do avião,
Porque esses dias eu fui fazer uma viagem, aí eu entrei lá no avião, sentei bonitinho, esperando a minha vez, olhei para o meu lado, uma poltrona vaga. Olhei para trás, várias poltronas vagas. E a partir daquele momento que aquele avião levantou voo, o custo para ele levantar o voo já existiu, já gastou gasolina, já gastou com equipe, com alimentação, com tudo, para você poder levantar, fazer aquele avião voar. Porém, aquelas poltronas nunca mais poderão ser vendidas. Aquele faturamento deixou de acontecer para aquela companhia aérea. E por que é tão interessante a gente falar de companhia aérea? Porque a companhia aérea sabe lidar com isso. A companhia aérea sabe lidar com demanda. Se você compra antecipadamente, se você realmente compra antes, você consegue preços melhores. Na medida que vai ficando escasso, eles vão subindo o preço, porque eles sabem da importância de você não levantar voo com poltronas vazias. Sempre quando eu viajo de ônibus, me dá uma tristeza no coração. Esses dias eu fiz uma viagem de ônibus que tinha eu e mais umas 3 pessoas dentro do ônibus. E é muito triste a gente pensar que aquele ônibus está fazendo uma viagem gigante, com custo altíssimo, levando 4 passageiros, sendo que ela tinha capacidade para 30, 40 pessoas dentro do ônibus. Então, isso não pode acontecer no nosso negócio, não pode acontecer na nossa agenda, um hotel que não loca os seus quartos, qualquer empresa que tenha, vende coisas que não são produtos, que não podem ser estocados. Nós precisamos ter uma estratégia assertiva para conseguir fazer com que isso seja vendido no dia que aquilo está disponível. Você já parou para pensar nisso? Você já tinha parado para pensar isso no seu negócio? Então é uma reflexão que é bastante interessante. Para quem está curioso aí, quais são os nossos 4 pilares? Quais são os nossos 4 pilares para a gente ter a agenda sempre cheia? Esses 4 pilares se desenrolam, se desdobram, né, em vários conceitos, mas basicamente os 4 pilares para a gente ter a agenda sempre cheia de clientes, para a gente ter a agenda lotada, são 4. O primeiro é clientes fiéis. Eu preciso ter clientes fiéis. Se eu não consigo ter clientes fiéis, já nem começa o jogo. O segundo é tráfego orgânico. O terceiro é tráfego pago. E o quarto é parcerias. O quarto é parcerias. Clientes fiéis, tráfego orgânico, tráfego pago e parcerias. É o primeiro pilar aí que a gente vai falar sobre clientes fiéis, que você já parou para pensar que não adianta, conta para mim se adianta eu ficar gastando energia para trazer clientes novos, para captar clientes na minha empresa, se eu não consigo reter esse cliente dentro da minha empresa. Se eu não consigo ter retenção, de que adianta eu ficar igual louca, fazendo um monte de coisas, fazendo rios, divulgando, investindo grana, se eu não consigo manter esse cliente dentro da empresa? Fala a verdade. Não dá um trabalho do caramba para a gente trazer cliente para dentro da empresa e eu não consigo ter um processo, eu não consigo cuidar desse cliente e esse cliente vaza no meio do caminho, esse cliente se perde no meio do caminho, esse cliente não volta a comprar comigo, esse cliente não se torna fiel à minha empresa. Então não tem como ter agenda lotada se o tempo inteiro eu estou gastando energia em pescar. A grande mina de uma empresa está dentro da sua própria carteira e a grande parte dos dos empreendedores não sabem explorar bem a sua carteira de clientes e deixam os benditos dos clientes abandonados, esquecidos. E daí, cliente abandonado, cliente esquecido, ele não lembra de você. Ele não lembra de você e ele vai comprar do concorrente, ele vai comprar da internet, ele vai comprar em outra cidade, ele vai comprar do teu vizinho, mas ele não lembra de você. E um ditado que a gente nunca pode esquecer, que é: quem não é visto, não é lembrado. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é lembrado, não é comprado. Anota isso na tua vida, para a tua vida. Quem não é visto, não é lembrado. Quem não é lembrado, não é comprado. Então, o quanto você tem trabalhado a tua própria carteira de clientes para fazer que ele volte a comprar sempre de você. Porque não adianta a gente trabalhar os próximos 3 pilares, que é tráfego orgânico, tráfego pago e parcerias, se eu não estou tendo essa capacidade de manter os meus clientes. E o que eu quero que você imagine aí, quando a gente quer falar sobre fidelização de clientes, sobre retenção de clientes, eu quero que você imagine a sua empresa como um grande balde. Imaginou aí um balde lindo, maravilhoso? O problema
é que esse balde é furado. E você vai atraindo os clientes, vai jogando os clientes para dentro desse balde, e esses clientes vão vazando pelos furos. Esses clientes vão vazando pelos furos. Ai, meu Deus, que triste, que triste. O cliente já era meu e ele foi embora porque eu não atendi bem ele. Dá vontade de chorar? Dá vontade de chorar, né? Eu perder clientes por causa de falha no atendimento, por falha de posicionamento, por falhas na entrega, por falhas nas expectativas. Então, como é que eu faço para tapar os furos do balde? Esse que é o meu objetivo nesse primeiro pilar. Eu preciso aprender a tapar os furos do balde. E duas reflexões que eu quero que vocês façam agora, nesse instante, é: por que é que eu estou perdendo clientes e onde é que eu estou perdendo clientes? Anotou essas perguntas aí? Por que é que eu estou perdendo clientes e onde é que eu estou perdendo clientes? Em que fase do meu atendimento, em que fase da minha venda, em que fase do processo que ele está indo embora, que ele está desistindo de continuar a ser meu cliente, que ele está deixando de voltar a comprar comigo. Gente, isso aí é essencial. Se você fizer essa reflexão verdadeira aí neste momento aqui, talvez você já tenha uma virada de chave muito grande. No curso do marketing lucrativo, a gente desdobra tudo isso, a gente trabalha toda a jornada de compra do cliente e passo a passo analisando onde é que eu posso estar errando, onde é que é o ponto de contato que eu não estou trabalhando direito, aonde que está tendo falha, para eu corrigir essas falhas, gente. Porque quando eu tenho o balde muito furado, eu estou deixando dinheiro na mesa, eu estou deixando a torneira aberta, eu estou perdendo dinheiro. E eu não sei vocês, mas eu não gosto de perder dinheiro. Quem aqui não fica morrendo de raiva quando perde dinheiro? Quando não acha dinheiro, ou quando paga uns juros, ou quando gasta uma coisa que não tinha necessidade. Eu fico morrendo de raiva, eu acho que vocês também. Só que quando a gente tem o balde furado, a gente está jogando dinheiro fora todo dia na nossa empresa. Por isso que vale a pena a gente parar, como vocês estão fazendo hoje aqui, para estudar, para planejar, para olhar o negócio de maneira estratégica. Porque senão a gente vai naquela correria do dia a dia, fazendo. A gente só trabalha e não vê resultado. Porque tudo que a gente conquista vai vazando pelos furos do balde. Certo? Então já anotaram as duas perguntas: por que eu estou perdendo clientes e onde exatamente no meu processo que eu estou perdendo clientes. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês visualizarem, que é do funil ampulheta. Isso aqui é o funil ampulheta. Vocês sabem que, né? Por que o balde, né? O balde é como se fosse um grande funil e eu tenho que conseguir reter aqueles clientes. Quando eu estou trabalhando o meu marketing, é todo um processo, né? Então, esta parte de cima aqui do funil é a parte de atração de clientes e a parte de baixo é a parte de retenção de clientes. Então, eu preciso aprender a atrair meu cliente, eu preciso aprender a gerar desejo no meu cliente para ele me ver como uma oportunidade de resolver o problema dele. E eu preciso também saber incentivar a conversão, incentivar a venda, incentivar o fechamento, criar oportunidades para que ele tenha uma decisão de compra, certo? Então, eu atraio meu cliente, eu ofereço uma oportunidade e eu incentivo o fechamento. E para cada uma dessas fases eu tenho estratégias específicas de venda, eu tenho estratégias específicas de marketing, eu tenho estratégias específicas e diferentes em cada uma dessas fases. Que tipo de divulgação, que tipo de movimentos, que tipo de conteúdos, de materiais eu tenho que ter na fase de atração, na fase de gerar oportunidade e na fase de conversão. São momentos diferentes em que uma parte do cliente é atraído, daí uma parte menor vê isso como oportunidade, uma parte menor decide realmente por comprar. Não é todo mundo que se sente atraído que está pronto para comprar. Aí depois que ele compra, tem a parte de baixo, que é a parte da retenção, que é a parte de criar essa fidelização do cliente, que é a parte onde eu tenho que entregar aquilo que eu prometi. É a parte de encantar, de surpreender, de realmente promover uma transformação na vida do cliente. Porque sim, toda empresa tem que promover uma transformação na vida do cliente. Então, é nessa fase que eu faço pós-venda, é nessa fase que eu me relaciono, para fazer tudo isso, apoiar o meu cliente, ajudar, atender ele, incentivar ele a voltar a comprar, para que ele se torne
Primeiro um cliente leal, depois um cliente advogado da minha marca, um cliente evangelizador da minha marca, um cliente que me promove, que me indica, que ele se torna a minha maior propaganda. E esse é o grande objetivo de toda empresa. Por isso que esse pilar número 1 aí de clientes fiéis é tão importante, porque quando eu consigo passar para essa fase de baixo do funil, da ampulheta, lá em cima a energia é minha em atrair cliente. Aqui embaixo, meu cliente começa a investir em mim, meu cliente começa a trazer cliente para dentro da empresa. Então, isso faz, além de ele voltar a comprar comigo, que ele gera uma regularidade na minha agenda, nas minhas vendas, na minha prestação de serviço, ele também traz gente nova. Então, gente, eu mapear esse processo, desde o momento que ele reconhece que ele tem um problema, até ele se tornar um advogado da marca, isso aqui tem muita coisa que dá para fazer. E para isso a gente precisa olhar pedacinho por pedacinho. Existem ferramentas, existem estratégias, existem algumas atividades que eu desenvolvo, né, com os meus mentorados para que a gente crie estratégias assertivas em cada um desses pedacinhos. Isso aqui é simplesmente transformador. E em cima desse funil ampulheta, a gente mapeia toda a jornada do cliente, encontra todas as falhas e coloca as cerejinhas do bolo ali em cada fase para que ele se atraia, para que ele fique, para que ele se torne leal, para que ele se torne um promotor da minha marca. Dentro do pilar de clientes fiéis, são 4 coisas que a gente precisa trabalhar. Congruência. Congruência, que é o quanto eu estou sendo coerente no meu posicionamento, na minha forma de se vestir, no lugar da prestação de serviço ou da venda, na minha fachada, na minha linguagem, na minha comunicação. Existe todo um alinhamento que precisa ser feito aqui para que o cliente perceba valor, para que exista uma linha de congruência, para que as coisas dentro da minha empresa estejam todas conectadas e gerem uma sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando o resultado final é maior do que a soma simples das partes. Então, por exemplo, se eu tenho 2 mais 2, o normal seria 4. Mas quando existe uma sinergia, eu consigo potencializar esse resultado é 5, 6, 7, 10. Porque as coisas elas se potencializam por causa de uma linha de congruência. Então, existe um checklist de vários itens que a gente precisa avaliar, um diagnóstico que a gente faz para ver onde que precisa ser ajustado ali para que o seu posicionamento fique mais congruente, fique mais coerente e agregue mais valor para o seu cliente. O segundo ali que a gente já falou, que é mapear a jornada do cliente, que é cada fase eu vou monitorando todos os pontos de contato, todas as dúvidas que o cliente tem, todas as situações que ele passa, desde quando ele tem o primeiro contato com a empresa até lá no pós-venda, e aonde que pode dar problema, aonde que pode dar insatisfação, aonde que eu preciso criar algumas coisas ali para minimizar insatisfações ou potencializar aí que ele se sinta encantado, surpreendido pela empresa. Né? É legal assim que sempre com os meus mentorados assim a gente vai é um quadro gigante assim que a gente vai fazendo passo a passo de todo o processo para conseguir identificar ali aonde que está a falha da empresa e aonde ali que você está pecando com o seu cliente. Satisfação do cliente. Gente do céu, como são poucas as empresas que perguntam para o cliente se ele está satisfeito. Porque identificar a satisfação do cliente não é aquela que a gente faz no caixa assim, daí, tá tudo certinho? Isso aí não é identificar, isso dá um termômetro, né, que vai. Mas a gente precisa realmente, de maneira formal, de maneira estruturada, perguntar para o cliente as coisas certas, para entender 3 coisas básicas. O que eu estou fazendo certo, o que eu estou fazendo errado, que eu preciso melhorar e o quanto que ele está disposto a me indicar, a me trazer novos clientes e coletar informações ali pontuais. Aqui dentro da satisfação do cliente, a gente também mede os pontos chaves do cliente, pontos chaves de sucesso. Então, a gente vai criar uma pesquisa de satisfação. A gente tem alguns tópicos que são obrigatórios, são os pontos chaves de sucesso do nosso negócio. São pontos que qualquer empresa do seu segmento precisa dar atenção. Então, você inclui esses itens na pesquisa de satisfação. E é muito importante porque quando eu faço uma pesquisa de satisfação bem feita, eu crio um indicador que eu consigo monitorar periodicamente, pode ser a cada 6 meses, a cada ano, depende do perfil do cliente, o quanto que está aumentando ou diminuindo a satisfação. Porque daí eu consigo monitorar se o nível de serviço, de qualidade do meu serviço está melhorando ou se está
piorando. E por último, gestão do relacionamento, CRM, que também um monte de gente não faz, né? O quanto que eu tenho registros e informações que me ajudam a manter um relacionamento com o cliente, o quanto eu mantenho as informações atualizadas do cliente, o quanto eu gero de maneira ativa contatos para gerar recompra, para ser lembrado, para coletar informações, para aquecer esse cliente, para qualificar este cliente. Então, existem programas específicos, mas você pode fazer numa planilha, porque, gente, as pessoas dificilmente têm um cadastro dentro das empresas. Antigamente, sabe por que as pessoas tinham cadastro? Quando eu perguntava para as empresas assim, você tem cadastro? Eles falam, para o crediário eu tenho, para o à vista não. Então, o que acontece? O cara pegava o cadastro porque ele precisava cobrar aquele cliente depois, porque era um cliente crediário. Mas o cliente que pagava à vista, que deixava o cash na empresa, que passava o cartão, ele não pegava o cadastro do cliente. O melhor cliente, ele não pegava as informações desse cliente. Quantas vezes eu já tive em empresas que a empresa mudava de endereço, não tinha como avisar os clientes que tinha mudado de endereço, porque não tinha um cadastro decente. Hoje, graças ao WhatsApp, as empresas têm esse hábito de coletar o telefone do seu cliente. Mas isso acaba virando só um contato lá dentro do WhatsApp que a gente não categoriza, que a gente não classifica, que a gente não usa isso adequadamente, na maioria das vezes, dentro da empresa. Então, existe também, se a gente constrói a jornada do cliente, eu consigo configurar essa gestão do relacionamento dentro de todos os pontos de contato. Eu sei que momento eu preciso voltar a falar com o cliente, que momentos, por exemplo, eu tenho um rapaz que troca o óleo do meu carro, ele tem um furgãozinho, dentro do furgãozinho ele tem todos os equipamentos e ele troca lá na garagem do meu prédio. E a cada 6 meses ele me manda uma mensaginha dizendo que já está na hora de trocar o óleo do meu carro. Então, o quanto que eu estou gerando essas recompras por ter simplesmente organizado o ciclo de recompra do meu cliente. Fez sentido para vocês, gente? Isso daqui, cada pedacinho desse aqui se desdobra e vai. Então, essa aula hoje é um panorama para você entender o tanto de coisa que a gente pode ajustar os parafusos para a empresa vender mais, para fazer o teu cliente comprar mais, ser mais fiel de você, estar mais satisfeito com a sua empresa. A gente vai entrar agora no pilar número 2, que é tráfego orgânico. O que é tráfego? Tráfego é esse de trânsito mesmo, né? A gente fala, nossa, o tráfego está horrível. E não é tráfico, tá, gente? Não é tráfico, é tráfego. Tráfego orgânico é movimentar pessoas. É eu fazer uma pessoa vir de um lugar para o outro. Então, o tráfego orgânico é movimentar pessoas de maneira gratuita. Como é que eu gero essa movimentação de pessoas dentro das minhas redes sociais, dentro da minha loja, de maneira gratuita? Porque o que acontece? Por que é tão caro a gente estar dentro de um shopping? Por que é tão caro, às vezes, eu alugar um imóvel numa avenida principal? Porque ali tem fluxo de pessoas. Ali tem fluxo de pessoas que têm um potencial de comprar de mim. Então, se eu tenho uma loja no shopping, vai passar milhares de pessoas todos os dias na frente da minha vitrine. Agora, e eu que tenho uma empresa na minha casa ou que eu atendo online, como é que eu vou atrair esses clientes para saberem do que eu faço, para me encontrarem, para quererem comprar de mim, sendo que eu não tenho? Então, eu preciso gerar esse tráfego por meio das minhas ações offline e online. E hoje, o marketing digital, as redes sociais são um grande canal para que a gente possa atrair clientes. Só que a grande maioria das empresas tem essa dificuldade de gerar um engajamento, de captar clientes, de trazer clientes novos pelas redes sociais. Então, existem várias estratégias, vários mecanismos para que a gente consiga aumentar essa nossa relevância. Relevância, essa é a palavra. Eu preciso gerar relevância para o meu cliente. E o tráfego orgânico a gente desenvolve por meio de conteúdos de valor, por meio de informações de valor que eu entrego para o meu cliente, que eu gero relevância para ele, eu gero relevância para que ele queira se relacionar comigo. Então, eu quero fazer um questionamento para vocês aí. O que é uma pessoa relevante para vocês? Alguém que é muito relevante para você, só para a gente fazer esse exercício. Então, como é que eu faço para eu me tornar importante para o meu cliente, me tornar relevante para o meu cliente?
E a minha ideia de construir essa aula de maneira gratuita, entregando conteúdo realmente enriquecedor, o que que é? É criar relevância com vocês, é criar importância na vida de vocês, é transformar a vida de vocês e que vocês saiam dessa aula e já tenham resultado com isso que vocês estão aprendendo. Isso aumenta a relevância, isso agrega valores. Como que eu posso ser uma empresa relevante? Uma empresa que o meu cliente admira, uma empresa que o meu cliente confia, uma empresa que o meu cliente tem tempo para mim, tem tempo. Por exemplo, eu sou muito grata e muito honrado por todos vocês que estão aqui me assistindo, porque vocês estão tendo uma prioridade, vocês estão investindo o tempo de vocês para estar aqui comigo. Então, isso está mostrando que o tema, o meu conteúdo é relevante para vocês, porque vocês pararam para ouvir. Então, o quanto você é uma empresa que as pessoas querem parar para ouvir, querem parar para acompanhar o seu conteúdo, para ver o que você está falando, para ver o que você está postando, né? O quanto que as pessoas torcem, né? Não é legal quando você tem uma conquista dentro da empresa e o cliente vai lá e fala que legal, que show a nova fachada, que show o novo ponto, que legal isso que vocês conseguiram, esse prêmio que vocês conseguiram, esse resultado que vocês conseguiram, né? Quando você sai, às vezes, em alguma coisa na mídia, dá uma entrevista, as pessoas vibram junto porque as pessoas torcem por você, os clientes torcem por você. E as pessoas querem ajudar. Sabe aquele cliente que quando você posta um conteúdo, ele compartilha, quando você faz uma promoção, ele vai lá e divulga, ele traz mais clientes, ele indica. Então, tudo isso é relevância, é importância. Eu não faço nada disso para quem não é relevante, para quem não é importante. Então, por isso que o tráfego orgânico, eu gerar essa relevância, é o segredo, é a chave do sucesso para quem quer ter um tráfego orgânico que funciona. Porque muitas vezes eu fico lá fazendo um monte de coisa nas minhas redes sociais, na minha empresa, que não gera relevância, que não gera essa conexão, que não gera esse relacionamento com o meu cliente, esse relacionamento profundo, esse relacionamento de troca, de intimidade, que eu só tenho com quem é relevante comigo. Então, o que que eu posso fazer para ser mais relevante para o meu cliente? Porque se eu consigo ser relevante para o meu cliente, ele se torna minha grande propaganda, minha grande divulgação, uma máquina de trazer dinheiro, uma máquina de fazer lucros para a minha empresa. E é isso, ponto e basta. Por isso que clientes fiéis são extremamente importantes, porque eles são clientes que nos veem com relevância, que nos dão relevância, né? Então, para falar do segundo pilar aí do tráfego orgânico, é por meio de conteúdo de valor, de experiências, de coisas que realmente aproximam, geram conexão, geram interação, geram conversa, geram diálogo, que eu consigo estimular, aumentar esse conteúdo orgânico. É tudo que gera valor para o meu cliente. E quanto mais o meu cliente sabe do meu produto ou do meu serviço, quanto mais ele entende do meu produto, do meu serviço, mais disposto ele está por pagar mais. Presta atenção. Alguém que estuda muito sobre vinho é muito mais predisposto a investir em vinhos caros do que alguém que não entende nada de vinho. Alguém que entende muito de carro é muito mais disposto a pagar mais caro por um carro porque ele entende. Quanto mais o seu cliente for um entendedor do seu produto, do seu serviço, mais disposto ele vai estar a pagar mais por você. Então, por isso que você tem que ser um professor do teu cliente, fazer ele entender o máximo possível do que você faz, para que ele perceba mais valor, porque ele tenha mais consciência sobre aquilo que você faz. E isso é o que as pessoas têm muito medo. Onde que as pessoas erram? As pessoas erram porque elas têm medo de compartilhar o conhecimento, elas têm medo de compartilhar aquilo que elas sabem. Nossa, mas se eu ensinar a fazer aquela receita, daí o cliente não vai vir mais comprar meu bolo. Nossa, mas se eu ensinar a fazer isso, ele não vai mais vir contratar de mim esse serviço. E não é. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo, gente. As pessoas pagam para não ter serviço, as pessoas pagam para não se estressar, as pessoas pagam para não perder tempo. Então, elas nos pagam para fazer aquilo que elas não estão a fim de fazer. E mesmo que eu saiba fazer, eu pago alguém para fazer, porque eu não quero gastar tempo com aquilo. Então, quanto mais o meu cliente sabe, mais qualificado ele fica e mais ele percebe valor. Por isso que eu tenho que criar conteúdo educativo, conteúdo técnico, conteúdo que ensine o meu cliente.
Então, o conteúdo de valor e somado também a experiências, que daí entra lá na jornada do cliente, isso vai gerando essa relevância e vai fazendo as pessoas quererem conversar comigo, quererem interagir, quererem compartilhar, quererem acompanhar meu conteúdo, quererem indicar mais clientes, certo? E o terceiro é o tráfego pago. Se tráfego orgânico é movimentar pessoas de maneira gratuita, tráfego pago é movimentar pessoas de maneira paga. Ou seja, eu pagar para trazer gente para dentro do meu negócio. É eu buscar pessoas novas por meio de anúncios, por meio de propagandas pagas. Tráfego pago, ele também antigamente, quando a gente tinha apenas as mídias tradicionais, quando eu anunciava na TV, quando eu anunciava no jornal, na rádio, no outdoor, tudo isso é tráfego pago, ou seja, eu estou pagando para eu aparecer em algum lugar, para as pessoas verem e quererem comprar de mim, e quererem ser meus clientes. Quais são as vantagens de eu fazer tráfego pago, de eu potencializar o meu conteúdo? Então são algumas, são muitas, né? Mas eu separei algumas aqui para que vocês consigam entender ali a diferença do tráfego orgânico e do tráfego pago. Uma coisa que eu tenho que entender, se algo está dando certo no orgânico, é muito legal eu impulsionar isso no pago, eu anunciar isso no pago, ou seja, porque se algo já deu certo com o meu público, o potencial que isso dê certo com um público parecido, mesmo que não me conheça, é grande. E a primeira vantagem do tráfego pago é que é algo totalmente segmentado. Se eu atendo mulheres, eu só anuncio para mulheres. Se eu atendo homens, eu só anuncio para homens. Se eu atendo pessoas acima de 40 anos, eu só anuncio para pessoas acima de 40 anos. Ou seja, eu não preciso fazer como eu fazia, por exemplo, na televisão, que a gente conseguia segmentar mais ou menos pelo perfil de pessoas que assistiam aquele programa, mas eu não conseguia falar, ó, só mostra para mulheres. Não, se tiver homem assistindo, o homem vai assistir. Então, no tráfego pago na internet, eu consigo ser muito mais segmentado nesse sentido, inclusive por interesses, né? Porque todo o algoritmo das redes sociais, do Google, do Instagram, Facebook, YouTube, ele começa a identificar quais são as preferências das pessoas com base na navegação, com base naquilo que elas assistem. Ele começa, nossa, essa pessoa aí gosta de tal coisa, então vou começar a mostrar mais anúncios assim. Então você consegue agir de maneira mais assertiva, que é o segundo ponto, que é assertividade. Assertividade, eu só mostro para quem eu realmente quero, então é muito mais assertivo, segmentado e assertivo. Outra coisa é o alcance. Eu posso escolher qual é o alcance da minha mensagem. Eu posso escolher se eu quero ir para o Brasil inteiro ou se eu quero divulgar só na minha cidade. Então eu monitoro o meu alcance, tá? Mais um ponto aí que é extremamente positivo do tráfego pago é a questão de ter um orçamento flexível. Eu pago de acordo com o meu bolso, eu consigo monitorar. Se eu colocar R$ 10, eu vou alcançar tantas pessoas. Se eu colocar 100, vou alcançar tantas pessoas. Se eu colocar 1.000, eu vou alcançar tantas pessoas. Então, todo mundo pode fazer, o pequeno e o grande. E na medida que você vai tendo resultados, você vai potencializando seus anúncios, que é a estratégia do montinho e do montão. Eu faço um pouquinho, com o resultado que eu tenho com aquele montinho que eu fiz, eu aumento um pouco o monte. Eu tive resultado, aumento um pouco o monte. Ou seja, é uma estratégia que eu vou reinvestindo na medida que eu vou crescendo, crescendo. E é também um tipo de anúncio que eu consigo fazer que se eu vejo que não deu certo, eu consigo pausar, eu consigo parar, eu consigo ter muito controle sobre aquilo que eu estou fazendo. E outra coisa que é bem legal, que eu trouxe aqui para vocês, é a questão da mensuração. Eu sei quantas pessoas clicaram, eu sei quantas pessoas assistiram o meu vídeo até o final, eu sei quem exatamente que viu a minha publicação, então eu consigo ter esse retorno rápido do que funciona e do que não funciona. Porque marketing, gente, é muito testagem, é testar. Eu preciso testar o que dá certo e o que não dá certo. Às vezes o que funciona para mim não funciona para outra pessoa. E com esses números, com essas informações, eu consigo entender o movimento do meu cliente, eu consigo me aprofundar no meu cliente, eu consigo perceber o que funciona, o que não funciona, para eu ir ajustando a minha estratégia. E vamos para o último pilar, já falamos de quais pilares? Clientes fiéis, tráfego orgânico, tráfego pago. E agora a gente vai para o pilar de parcerias. Gente, parceria é a coisa mais rica que existe na vida. Parceria é grana. E parceria eu economizo num monte de coisa fazendo coisas junto com outras empresas. Então, com quem que eu faço parceria?
Eu faço parceria com empresas que têm um público parecido com o meu. Então, se eu atendo mulheres casadas e tal, eu fico pensando em quais empresas que têm esse mesmo público para a gente fazer coisas juntos, para a gente fazer trocas, para que eu consiga divulgar o meu serviço para aquela empresa e para que aquela empresa consiga divulgar o serviço para os meus clientes. Eu divulgo para os clientes dela e ela divulga para os clientes meus. Então, existem muitas coisas que dá para fazer em parcerias e também economizar. Então, são infinitas as possibilidades quando eu penso de parceria, eu preciso ter criatividade. Outra coisa são os influenciadores. Vou fazer parceria com influenciadores. Ah, mas eu penso em influenciadores, já penso aqueles mega influenciadores e tal. Não, gente, não, 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 não. Nós somos pequenos, a gente não precisa de grandes influenciadores. A gente sempre tem que conversar com pessoas que estão num nível parecido com a gente. E uma coisa que eu queria trazer também é eu olhar, volta lá no cliente fiel. Por isso que eu falo que aquele é o pilar mais importante. O meu próprio cliente pode ser o meu parceiro. Quando eu crio um programa de indicação estruturado. Que aí é quando eu não dependo somente da indicação espontânea do meu cliente, mas eu crio mecanismos para estimular ele a me indicar, com recompensa, com regras bem determinadas. Então, isso é algo também que é muito pouco explorado no Brasil. O programa de indicação, eu estimular o marketing boca a boca dentro da minha empresa, quando eu olho o meu cliente como um grande parceiro. E aí está uma mina de ouro. E outro ponto que é muito importante nesse pilar, parcerias, que é o networking. Quem aí gosta de fazer networking? Quem aí faz networking de qualidade? É eu participar de eventos, eu estar em grupos, em movimentos em que eu vou conhecer pessoas e essas pessoas vão ampliar a minha rede de contatos. E eu vou dizer para vocês, às vezes uma pessoa que você conhece na vida pode mudar a tua história, pode mudar o rumo do seu negócio. Um cliente pode te conectar a uma outra rede de clientes e que vai fazer o teu negócio prosperar, vai fazer o teu negócio crescer e fazer você vender muito mais. Então, parcerias tanto para que você consiga realizar coisas, como parceria para que você tenha acessos a outros clientes que talvez você não teria sozinho. Gente, eu digo para você que pessoas são uma grande ponte para o nosso crescimento, porque às vezes uma única pessoa nos liga a um monte de outros clientes da rede dela, porque uma pessoa que me vê como relevante, confia em mim, fala sobre mim, ela traz um monte de gente. E eu preciso estar em movimento. Uma coisa que é o lema da minha vida, tá? Eu, como empreendedor, preciso estar em movimento, porque as oportunidades, elas nos encontram no caminho. E na medida que eu estou pronta para perceber, porque oportunidades aparecem para mim todos os dias, mas muitas vezes, por eu não estar pronta, eu não percebo essas oportunidades. Agora, na medida que eu vou obtendo experiência, conhecimento, que eu vou tendo objetivos claros, que eu vou entendendo aquilo que eu quero e que eu vou me mostrando e me fazendo relevante, eu não preciso nem procurar parcerias. As pessoas querem fazer parceria comigo, as pessoas querem se conectar a mim. Então, esse pilar de parcerias, ele pode ser exponencial na sua vida se você souber trabalhar disso. Então, nada de ficar trancada dentro da loja, a gente precisa sair, gastar a sola de sapato para conhecer gente, para encontrar essas oportunidades que não vão bater na nossa porta, não. A gente precisa ir buscar ela lá no caminho, lá fora. Combinado, minha gente?